dentro da área do digital em si, existe um funil, sim, como esses funil que você coloca para pôr um líquido dentro de uma garrafa, por exemplo, mesma coisa. Topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Diana, o que que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Para a gente ter resultados reais nas redes sociais, a gente precisa entender um pouquinho sobre isso. O que é o público do topo do funil? É aquele público que ainda não conhece aquele produto, não conhece aquele serviço, não sabe que ele tem aquele problema. Ele está lá aleatório na vida dele, passeando. Vamos pegar de exemplo uma pessoa que tem ansiedade, o mal do século, né? Então vamos pegar o exemplo de uma pessoa que tem ansiedade. Ela muitas vezes pode não saber que a ansiedade acelera o coração. E ela tem esse, né, às vezes, nossa, ela começa a ficar ofegante, o coração acelera e aquela sensação. Pode ser que ela tenha tonturas, né, nossa, ela tá muito cansada, nossa, fiquei com tontura. E isso são sintomas do quê? De ansiedade. Só que aquela pessoa pode não saber que isso é um sintoma de ansiedade. Ela tá sentindo, mas ela não sabe o que é. Então, vamos supor que você está fazendo ali a rede social de um psicólogo, de um terapeuta, e você leva lá então um conteúdo falando sobre isso. Ah, se você tem palpitação, parece que seu coração vai sair pela boca. Entenda o que isso pode significar. Você concorda comigo que a pessoa que está tendo aquele problema, se vê uma chamada assim, ela vai parar para ler aquele conteúdo? Se aquele conteúdo entrega realmente uma informação que é relevante para ela, o que que essa pessoa vai fazer? O que que você faria no lugar? Você ia entrar naquele Instagram para saber mais. Poxa, afinal de contas, aquela pessoa te ajudou? E aí você cai lá e você encontra um monte de conteúdo que fala muito do que você está passando, muito das sensações que você está tendo na sua vida. O que que vai acontecer? Você vai seguir aquele perfil. Isso a gente chama de topo de funil, que é todo aquele conteúdo que as pessoas não sabem que elas têm aquele problema, que elas não sabem se tem solução ou como é a solução. Então, isso tem que ser muito bem fundamentado. A gente tem o conteúdo de meio de funil, que é a pessoa que tem aquele problema, mas ela ainda não sabe que ela tem aquele problema, não sabe como resolver aquele problema. E aí você faz um conteúdo que chame a atenção dela, cada nicho vai ter uma comunicação diferente, mas que chame a atenção dela e o processo vai ser o mesmo. Ela vai cair naquela rede social, ela vai ver que aquele profissional pode ajudar ela ou aquele produto, vai começar a seguir. E ela já é uma pessoa muito mais propensa a fechar uma compra. E o conteúdo de fundo de funil, o que seria? É aquele conteúdo propriamente dito que é feito para uma venda, por exemplo. Usa-se muito depoimento nesse tipo de conteúdo, porque é aquela pessoa que muitas vezes é que depende muito do produto que está sendo vendido. Se o produto for um ticket muito alto, a venda é um pouco mais demorada. E às vezes até um produto baixo, então o relacionamento entre empresa e cliente é um relacionamento longo. Mas o conteúdo de fundo de funil, ele serve para gerar uma venda. Então, o que que vai nesse conteúdo? Um depoimento de cliente, um antes e depois, dependendo do nicho, funciona muito bem. Então, todos esses tipos de conteúdo, eles precisam estar numa rede social. Por quê? A primeira camada, vamos chamar de C1, a primeira camada é para atrair aquelas pessoas que estão lá andando aleatoriamente na vida e não sabem que tem aquilo, que aquilo tem uma solução. Então, isso é a camada 1. A camada 2 é para aquelas pessoas que sabem que tem um problema, mas não sabem onde encontrar a solução. A camada 3, que é o fundo do funil, é aquela camada que já vai chamar para uma venda. Clique aqui, fale conosco, coloca um depoimento, porque se a pessoa tinha alguma dúvida, ela está vendo um depoimento, ela viu que aquilo funciona. Então, ela já está ali propensa a comprar. Então, é muito simples. Quando a gente coloca assim de uma forma simples, para que você consiga entender esse assunto de uma forma simples.
aproveitando aqui, ó, meu Instagram. Então, se você ainda não segue, eu tô como Diana Leme MKT. Vou dar um zoom aqui. Segue o meu perfil, que lá também eu trago diversos conteúdos para te ajudar em todas essas fases. Meu story, você pode mandar perguntas, que eu tô aqui sempre disponível também. Esse botãozinho aqui, antigamente, nossa, a gente via um monte de pessoas falando para não utilizar, porque não utiliza, mas por que que eles falavam? As empresas, elas vêm se atualizando ao longo do tempo. Há um tempo atrás, esse botão realmente ele não era indicado. Por quê? Porque esse botão, quando você apertava ali, você não tinha como escolher o público que ia ver aquele post, escolher a região. Então, se era uma empresa que vende pizza aqui em Socorro, por que ela vai anunciar para uma pessoa que mora em São Paulo? Não faz sentido, se a pessoa não vende para o Brasil inteiro. E antes, esse botãozinho de impulsionar, ele não disponibilizava a opção de você fazer essa edição. E hoje é muito simples, hoje é muito prático. O que que acontece? Você vem lá naquele botão, clica nele. Tô aqui porque eu quero ver se eu mostro a tela para você. Aí quando você clica nele, ele aparece a opção de meta, né? Ele tem aqui meta. Uma das metas é mais visitas ao perfil. Ah, Diana, mas isso não é função do gestor de tráfego? Eu estou te falando que isso aqui é um plus para o trabalho de social media. Porque você colocou a casa em ordem, a rede social está toda em ordem, tem um conteúdo totalmente atrativo. Qual que é o público que você tem que atingir com isso? A camada 1 que eu falei para você, certo? Então, se você sabe quem é o público que precisa disso, precisa ver isso, porque ainda não está sabendo, não está procurando por isso. Você está fazendo um conteúdo alinhado com essas pessoas, por que não fazer esse conteúdo chegar mais longe? Definir quem ele deve atingir para que essas pessoas venham para aquele perfil. Esse botão, ele tem a opção de mais visitas ao perfil. E o investimento nele hoje é diário, então você consegue fazer um impulsionamento ali por R$ 5 por dia, que é, digamos, de passagem, é um valor muito baixo, porque é um investimento que ele dá muito retorno. Diana, eu posso fazer isso com qualquer conteúdo? Não. Quem está sempre comigo, está perto, já viu minhas lives, eu sempre falo, você precisa fazer com intenção. Então, tudo que você vai fazer numa rede social, faça com intenção. Se a intenção é impulsionar um conteúdo para que tenha mais visitas naquele perfil, você precisa pôr uma chamada de siga o perfil. Siga nosso perfil para mais informações, né? Siga aqui o meu canal para receber mais conteúdos como esse. Então, ele precisa ser com intenção. Isso é só um plus que eu estou te falando que funciona muito no momento que eu estou fazendo essa live, né? Porque a gente sabe que a internet digital é um reboliço da noite pro dia, ele muda. Hoje funciona muito, tá? Então, o que que é o pulo do gato? Ah, Diana, mas quem que bota esse dinheiro? O que que vai fazer? O que que eu aconselho as minhas mentoradas a fazerem? Quando elas vão fechar, passar uma proposta para um cliente, que elas já coloquem esse valor na proposta. É igual a história do frete. Você já viu aqueles posts lá que fala, por exemplo, o produto custa R$ 80 e o frete é 20. Você para pensar, nossa, mas será mesmo que eu vou comprar esse produto? Será? E muda a visão quando você fala, o produto custa R$ 100 com frete grátis. Isso não dá um impulso para você comprar? E na verdade o valor do frete está embutido ali no valor do produto, porque a empresa vai ter o gasto para te, né, o custo para te enviar. Então, o pulo do gato é você fazer isso, porque aquele dinheiro ele vai retornar para o próprio cliente. E é muito simples fazer isso que eu estou te mostrando aqui. Então, você vai dar um plus naquilo que você está fazendo. Porque, ai, Diana, o Instagram não entrega mais nada. Ai, Diana, tudo depende do nicho. Como eu falei, por que é importante entender a essência da empresa? Eu tenho um exemplo muito claro em um dos meus clientes. Ele tem um açougue. Você imagina se no açougue desse cliente a gente ficasse trabalhando só falta de carne? Carne, 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 carne. É muito difícil alguém querer seguir um perfil só vendo carne. Qual que foi a linha que a gente começou a trabalhar?
praticidade no dia a dia, receitas, como armazenar carne, como descongelar carne, qual tipo de carne utilizar para fazer uma carne de panela, qual tipo de carne utilizar para fazer um estrogonofe. São dúvidas da camada 1 que eu te falei, porque isso começa a funilar e trazer as pessoas interessadas nesse conteúdo. Então, eu falo que o trabalho de social media é um relacionamento, você vai conhecendo a empresa ao longo do tempo, você vai tendo contato com os proprietários dessa empresa, e você consegue ir desenhando isso ao longo do tempo. Então, como realmente ter resultados nas redes sociais? Juntando tudo isso que eu vim falando para você aqui no decorrer dessa live. Humanização, tom de voz, de como você vai se comunicar. Saber quem é a pessoa que vai comprar esse produto, esse serviço. Então, tudo isso faz diferença, tá? Então, eu espero que eu tenha deixado um pouco mais claro para você como que isso funciona. Eu quero que você, se ficou com dúvida ainda, se ficou com alguma pulguinha atrás da orelha, comente aqui. Deixe nesta live o comentário para que eu possa te auxiliar. Mais uma vez eu te convido, siga o meu perfil. Se inscreva aqui no canal do YouTube, porque você vai receber as lives semanais, os conteúdos diários que a gente traz aqui, tá? Por quê? Porque eu quero que esse final de ano faça você refletir sobre a sua vida. Faça você entender que existe um outro caminho. Se a gente olha aí, hoje eu tô com 33 anos. Se fosse para eu parar, se eu tivesse como CLT, fosse para eu parar e olhar, se eu precisasse fazer uma faculdade, eu ia gastar ali mais 4, 5 anos da minha vida. É algo que dificilmente eu iria fazer. Trabalhar na internet, como social media, principalmente, a barreira de entrada é muito baixa. Porque você vai tendo esse conhecimento, você vai se aprofundando, você consegue, inclusive, fazer uma transição de carreira muito tranquila. Então, o meu intuito aqui é te mostrar que você pode, que independente da idade que você tem o controle da sua vida nas suas mãos, certo? Então, se inscreva aqui, comente, abra seu coraçãozinho, que eu tô aqui 100% para te auxiliar nessa jornada, tá bom? Então, se você ficou comigo aqui até o final, deixo o meu grande beijo para você, um ótimo final de semana e segue lá no Instagram, Diana Leme MKT, que lá a gente tem um contato, inclusive, no final de semana, né? Então, um beijão para você.